O assunto agora é milho e quando eu falo de milho, eu falo de duas situações. Uma delas é o preço baixo e os estoques elevados no país. O fato é que a temporada 2016-2017 trouxe, além de uma recuperação frente à temporada 15-16, quando houve uma quebra generalizada no país, produção lá embaixo por conta dos fatores climáticos, recuperou e principalmente teve um aumento forte no resultado final de produção, chegando ali próximo à casa de 100 milhões de toneladas de milho. O que isso ocasiona? Um estoque mais elevado. Estoque mais elevado traz ali aquela pressão sobre os preços e também sobre a intenção de plantio da safra 17 e 18, que esse é o fator fundamental. Vamos ver os estoques nacionais, que aí você vai entender como que ele estava vindo baixo, oscilou e a temporada 16, 17, 17, 18 vai lá em cima. Observe que a temporada 13, 14 tinha em estoque 12 milhões 390 mil toneladas. Se eu fosse falar das duas temporadas anteriores, a 12, 13 e a 11, 12, eu teria estoques ali próximo a 10 milhões de toneladas. Então a 13, 14, frente às duas temporadas anteriores, vem com alta, 12 milhões 390 mil toneladas. A 14, 15 vai lá embaixo, 10 milhões e 600 mil toneladas de milho estocadas no Brasil. Só que a 14, 15, estoque de passagem com a quebra que teve, aí sim despenca, 6 milhões 940 mil toneladas. Esse é o melhor momento quando a gente fala a respeito de preço, de exportação do Brasil, e aí preço alto, os Estados Unidos também não tinham uma grande safra e com isso o preço foi lá em cima. O preço indo lá em cima, muita gente resolveu ampliar as suas áreas de cultivo de milho, inclusive em primeira safra. Resultado, temporada 16, 17, com um estoque de passagem estimado em 19 milhões e 200 mil toneladas. Essa safra ainda falta pelo menos um mês, então estimativa de estoque final para a temporada 16, 17, 19 milhões e 200 mil toneladas. E se com certeza esse número aqui trouxe esse impacto ruim para os preços, há uma redução. Daqui a pouco eu vou mostrar que há uma redução forte na intenção de cultivo para o milho em primeira e segunda safra na temporada 17 e 18. Mas como a estoque ele já vai passar muito alto e vai ter produção, a expectativa da Conab é de um estoque final na temporada 17 e 18, estoque de passagem de 24 milhões e 90 mil toneladas. E claro, isso pesa sobre os negócios, pesa sobre o valor do milho. Milho vem com valores mais baixos, isso é evidente, o preço do milho vem com valores mais baixos no ano de 2017 e também pesa sobre o planejamento do produtor rural, que agora espera e busca outras alternativas para a segunda safra. Em primeira safra, como você já viu no Agricultura BR, o resultado ou a solução encontrada pelo produtor foi ampliar a área de produção de soja. Isso mesmo, a área de produção de soja vai para 35 milhões de hectares, talvez um pouco mais que isso, né? De acordo com as fontes, fica em torno de 35 milhões de hectares, amplia-se essa área exatamente sobre as áreas de milho que ficam menores. Esse é o primeiro fator. Um outro fator é que o estoque segue aumentando, mesmo com uma expectativa de redução na produção, e é isso que a Agricultura BR mostra agora. Vamos acompanhar agora esses dados. Aqui nós trazemos a primeira análise gráfica, mostra a área com milho na primeira safra, de acordo com a corretora França Júnior. Aqui nós temos a temporada 17 e 18, com uma ocupação de 5 milhões 110 mil hectares. Observe que ela reduz 9% frente àquilo que foi ocupado na temporada 16-17, 5 milhões e 600 mil hectares. Essa é a situação de momento para a primeira safra no Brasil. Quando você fala numa redução ali de 5 milhões e 600 mil hectares para 5 milhões e 110 mil hectares, parece que não é tanto, mas são 9% e que traz ali um impacto, sim, de uma redução de área. A maior parte dessa área migrou para áreas de cultivo de soja. Se tivermos normalidade, se tivermos uma situação
regular em relação a clima durante esse desenvolvimento de lavoura, nós vamos ter esse resultado de cultivo de primeira safra. É o que nós mostramos agora. Observe que a temporada 17/18, em primeira safra, pode render 25.790.000 toneladas de milho, o que não é pouco, é um bom volume. Entretanto, bem abaixo daquilo que foi produzido na temporada passada, que foram 30.960.000 toneladas de milho em primeira safra. E se a diferença da área de cultivo era, como você acabou de ver, de 9% de queda da temporada 16/17 para 17/18, a diferença de resultado de produção em primeira safra fica muito maior. Ela cai 17%, cai para pouco mais de 25 milhões de toneladas. Então, tem uma queda considerável em relação àquilo que vai ter de resultado de produção. Agora, o que chama bastante atenção é o resultado também de segunda safra. Não é que o produtor brasileiro não vai cultivar milho, evidente que vai, mas há uma redução real em relação às áreas ocupadas com milho, pelo menos na expectativa, no planejamento de cada produtor, na sua intenção. Essa situação, que já não é tanta intenção assim, porque boa parte daquilo que ele precisa para cultivar já foi ou está sendo adquirido e as compras são menores de insumos, de sementes e por aí vai, ali mostra um claro cenário de busca também de outras alternativas para a segunda safra. E isso tem levado também outras culturas agrícolas e até mesmo ocupação com pastagem em áreas que serão sucedidas por soja, por exemplo. Vamos agora mostrar como é que fica a segunda safra, também com redução de área de cultivo. Observe que essa redução aqui, ela fica nessa situação. Aqui nós temos uma inversão de dados, vou pedir para voltar aqui, que a temporada 17/18, ela tem 11.550.000 toneladas, 11.550.000 hectares, enquanto que a temporada 17/18, 12.170.000 hectares ocupados com o milho de segunda safra. Aqui já trazemos os resultados que isso vai ocasionar. Se a área de segunda safra vai ter redução, por outro lado, ou do mesmo lado, melhor dizendo, essa situação ela se reflete nos resultados de produção. A área de milho em segunda safra deve ser 5% inferior, enquanto que o resultado de produção, você vê aí uma diferença de cerca de 6 milhões de toneladas, ela fica numa ordem de 10% abaixo daquilo que foi produzido na segunda safra 2016-2017. Então aqui o resultado é o seguinte: 17% inferior à produção de primeira safra no Brasil e 10% inferior à produção de segunda safra no Brasil. Essa é a situação que nós temos de momento. Então, redução tanto em primeira quanto em segunda safra, ocupação com áreas também evidentemente menores. Resultado de produção da safra total de milho, a expectativa da França Júnior é de 12,5% inferior à safra 16/17. Observe que essa corretora considera a produção brasileira de milho na temporada 16/17, 100.380.000 toneladas. Expectativa para 17/18, 88.290.000 toneladas. É claro que essa é uma expectativa de uma empresa privada, mas que mostra muito claramente que se reduz, portanto, o resultado final de produção no país. Mesmo assim, se a Conab estiver correta, e aí eu peço para o pessoal lembrar daquele primeiro gráfico que eu comecei mostrando, mesmo assim, nós teríamos um estoque da temporada, estoque final de passagem da temporada 17/18 com forte ampliação, saindo da 16/17 de pouco mais de 19 milhões de toneladas para mais de 24 milhões de toneladas na temporada 17/18. E aí sim, nova pressão de preço também na nova temporada.